Media Like, agora, no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Ninguém é a favor da corrupção, certo? Certo? Ninguém é a favor da corrupção. Embora as práticas sociais sejam prenhes de pequenas corrupções, nós, no discurso, falamos que somos contra a corrupção. E, apesar da ausência de movimentos pró-corrupção, há uma série de movimentos institucionais e políticos que se dizem contra a corrupção. E muita gente, menos do que eu gostaria, critica esses movimentos. Ninguém é contra a democracia, certo? Somos todos a favor da democracia, inclusive aqui na república menos republicana do país. Apesar de termos alguns soluços antidemocráticos por aí, costuma-se dizer que, inclusive, os regimes mais totalitários são democráticos. Ainda assim, temos movimentos a favor da democracia, juristas pela democracia, juízes pela democracia, inclusive esferas do Ministério Público se organizando pela democracia. E muita gente que critica os movimentos contra a corrupção, como eu, acabou se juntando a esses movimentos pela democracia, como eu. Para explicar essas posições, que podem soar eventualmente contraditórias, eu preciso explicar para vocês a diferença da estratégia dos movimentos de combate à corrupção e dos movimentos em prol da democracia. E deixar claro, desde logo, que faço isso partindo de algumas premissas, de alguns valores, de algumas posições jurídicas que, na minha leitura da Constituição, são inafastáveis, são inatingíveis. Vamos lá. O Brasil é uma república. É difícil falar isso em Curitiba, porque dá um ruim na pessoa. Bora lá. Bora lá. Somos também resistência. O Brasil é um Estado de direito, republicano e democrático. Essa democracia, no entanto, não é uma democracia plena, não é uma democracia absoluta, ilimitada. Nós temos um Estado baseado nos direitos fundamentais e no controle recíproco entre os poderes. A soberania popular, manifestada pela escolha eleitoral e nas parcas consultas, é o único princípio de legitimação do exercício do poder político. É o único fundamento de legitimidade para este exercício. No entanto, essa mesma soberania não é ilimitada. Por força de um constitucionalismo, algumas decisões dessa soberania são inadmissíveis. Buscando deixar mais claro este meu ponto de partida, o Brasil é uma democracia. Vou falar isso várias vezes até a gente acreditar. O Brasil é uma democracia, mas é uma democracia domesticada. Domesticada pela Constituição. Nem toda vontade democrática é admissível. Não é possível, por exemplo, dentro do sistema constitucional vigente, que a pena de morte seja adotada, ainda que grande parte da cidadania, ou mesmo a sua totalidade, assim o deseje. Nós, quando decidimos pela Constituição de 88, nos impedimos de mudar de ideia, nos atrelamos a decisões políticas e jurídicas fundamentais. Essas vontades também vinculam os agentes do Estado, também vinculam os agentes públicos. A teoria estadunidense traz várias alegorias que falam dessa restrição ou dessa limitação da democracia constitucional. A que me parece mais ilustrativa fala de Ulisses. Ulisses, aquele herói, ao voltar para Ítaca, precisa ter uma estratégia para evitar sucumbir ao canto das sereias e acabar morto. E o que ele faz é amarrar-se ao mastro, e assim passa, incólume, pelo mar. O povo também faz isso. Em um momento constituinte, ele resolve amarrar-se ao mastro dos direitos fundamentais, dos princípios constitucionais estruturantes e das cláusulas pétreas, para evitar que ele sucumba ao canto das sereias de uma paixão política momentânea e, assim, abra mão de todas as suas conquistas. Então, o soberano, em tese o povo, faz essas amarras, essas autorrestrições em um momento constituinte. Os poderes constituídos se submetem à Constituição,
Sim, eu vim falar uma série de obviedades. Eles não podem ofender os seus princípios e regras. Apenas o Poder Legislativo pode reformar a Constituição, e nos limites e pelo procedimento por ela autorizados. Não pode atacar seus princípios, não pode atingir suas cláusulas pétreas. Os demais poderes ou órgãos de soberania, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as forças de segurança, não podem afastar a Constituição, se submetem totalmente a ela. Só podem aplicar os seus princípios e regras, ainda quando discordem desses princípios e regras, ou ainda quando os seus dispositivos possam parecer demasiadamente frouxos. O texto constitucional de 88 trouxe os direitos fundamentais para a porta da Constituição, para o seu pórtico. Depois vem a organização do Estado, depois vem a organização dos poderes. Assim, os direitos fundamentais individuais, coletivos, sociais, econômicos, políticos, eles devem controlar, eles devem fundamentar a atuação dos agentes do Estado. Sempre os agentes estatais devem atuar levando em conta a primazia dos direitos fundamentais. E é aqui que os movimentos de combate à corrupção estão pecando, para usar uma gramática que combina perfeitamente com os seus líderes. Ao assumirem um discurso moralista, moralizador e da defesa de valores supremos, os defensores da moralidade atacam a Constituição e os direitos fundamentais. E vou tentar demonstrar isso com 3 exemplos. Primeiramente, a Lei Ficha Limpa. A Lei Ficha Limpa é mais severa do que a Lei de Inelegibilidades da época da ditadura militar e não passa por qualquer exame sério de constitucionalidade e de convencionalidade. O que faz a Lei Ficha Limpa? Primeiro, que ela se aplica a fato anterior à lei. Não exige trânsito em julgado e, portanto, desafia a presunção da inocência. Ela se aplica, como foi falado aqui, a fatos sequer passados pelo Poder Judiciário. Paguem a sua anuidade, senão vocês se tornam inelegíveis. E os períodos de inelegibilidade são absolutamente desarrazoados e desproporcionais. No entanto, houve uma certa celebração dos movimentos contra a corrupção quando veio a Lei Ficha Limpa. A qualidade do Congresso Nacional eleito em 2014, sob a Lei Ficha Limpa, no entanto, e que mostrou todas as suas qualidades no afastamento inconstitucional da presidenta eleita, nos mostra que a restrição dos direitos fundamentais passivos, políticos, não melhora a qualidade da representação. E essa restrição pode levar ainda a um empobrecimento da competição democrática, com a possibilidade de que o judiciário possa, eventualmente, estou falando em hipótese, servir como um filtro ao eleitorado, com um ritmo diferenciado de determinadas ações e condenações, hipótese abstrata, e ainda possibilitando que alguns sejam atingidos pela Lei Ficha Limpa e outros sejam afastados pela concessão estratégica de liminares. Segundo ponto, as 10 medidas. Os direitos fundamentais também são atacados nas chamadas 10 medidas contra a corrupção, que buscam alterar ou introduzir modificações na lei de processo penal, na lei penal e ainda de perda de bens. Nessas 10 medidas, que já não são 10, são N medidas, há possibilidade de que o magistrado, até de ofício, decrete o trânsito em julgado, antes do trânsito em julgado, tendo em vista a possibilidade de recursos meramente protelatórios. Há a possibilidade de, eventualmente, usar provas ilícitas, há uma certa relativização das nulidades, tudo contra o contraditório e a ampla defesa. Uma das suas propostas mais polêmicas, a minha favorita, é a adoção do teste de integridade, algo muito parecido com o teste de fidelidade do João Kleber. Com o mesmo nível de respeito à ética. Tal teste consiste na simulação de situações sem o conhecimento do agente público, com o objetivo de testar sua conduta moral e predisposição para cometer ilícitos contra a administração pública. Algo que pode até servir para
prevenir a corrupção ou o adultério, mas corrompe totalmente os valores da sociedade. Terceiro exemplo, a Lava Jato. As práticas naturalizadas pela Operação Lava Jato seguem os mesmos rumos. O uso de instrumentos juridicamente previstos, mas com finalidades diversas, é flagrante. Pensem nas conduções coercitivas, que eu vou arriscar para vocês declarar aqui que o Supremo acabou de dizer que não foram recepcionadas pela nova ordem constitucional. Eu não sei se dá para a gente declarar, porque no Brasil até o passado é incerto, e falar algo que o STF decidiu sem ler o acórdão, às vezes pode ser perigoso. Mas não se animem, não pensem, o Supremo acertou, tal qual relógio parado acerta 2 vezes no dia. Tal. Não é o caso, porque parece que há uma ressalva na decisão dizendo que todos os atos feitos até então são validados. Além disso, declarar agora não recepcionada a condução coercitiva é botar a tranca depois de arrombada a porta. E fazem isso também com as prisões provisórias. Há um abuso sem que tenha havido recusa das testemunhas ou dos investigados. Espetaculariza-se o combate à corrupção, afrontando os direitos fundamentais e descumprindo o Código de Processo Penal. Houve até divulgação de áudio envolvendo a Presidência da República, depois de ordem judicial mandando parar o áudio, mas feito em nome do interesse público e da defesa da democracia. Sim, aqui na República, a República é usada como justificativa para a desobediência civil dos magistrados. Os pedidos e deferimentos de prisões cautelares são utilizados para além dos propósitos legais, como pressão para os acordos de delação premiada. As delações premiadas, desde logo, são eticamente questionáveis. E não vou nem falar das mais recentes declarações de delatores que falam que colocaram gente ali mesmo para ver se conseguia maior diminuição da pena. Seu uso incentivado por restrições a liberdades não autorizadas pela lei, com acordos não publicizados, com utilização parcial das informações, com incentivos questionáveis, com possíveis ilicitudes como direcionamento de defesa e com diminuição de pena muito diferente para os diversos delatores, mostra ali que nós temos um grave problema. Damos muito poder a 2 órgãos que, em nome do combate à corrupção e em nome da moralidade, acabam com os valores democráticos de transparência, de controle e de isonomia. Mas os defensores da Lava Jato, infelizmente não vamos conseguir debater com um hoje, falam em valores desviados, recuperados pela operação para os cofres públicos. Os números mais impressionantes não são comprovados. Além disso, não se fala do impacto nas empresas que sofreram busca e apreensão sem necessidade e acumularam bilhões em perdas. Não se fala das indenizações que terão que ser pagas a pessoas que foram indevidamente detidas ou conduzidas e que tiveram suas vidas estraçalhadas por esse assodamento e por essa espetacularização. Não se fala do custo das operações e não se contam os cadáveres que foram feitos pela sanha moralizadora de paladinos que se põem acima da lei. Só se falam dos heróis, que, diferentemente de Ulisses, não querem se autorrestringir e sucumbem ao canto das sereias. Só se fala dos heróis que, em nome de realizar a justiça, negam o direito. Por isso, a crítica que eu faço aos movimentos que se dizem de combate à corrupção. É preciso ver a corrupção para além da corrupção dos valores públicos, para além dos desvios do dinheiro público. Recuperar o dinheiro desviado com uma corrupção dos valores, com uma ofensa aos direitos fundamentais, também é corromper o sistema. A busca pelo respeito do ordenamento jurídico deve se dar segundo o ordenamento jurídico, com os limites constitucionalmente estabelecidos. Desta maneira, é possível entender os movimentos em defesa da democracia. Os efeitos eleitorais da Lava Jato e das demais operações não restringem apenas os direitos políticos daqueles detidos, conduzidos, atingidos por suas medidas.
nem vão interferir apenas nessa competição eleitoral. Esses movimentos criam um discurso de demonização da política e dos políticos, contra tudo isso que está aí, que se vayan todos. Isso enfraquece o espírito democrático, o princípio republicano. Não melhora nem a política, nem a democracia. Vamos ver o que aconteceu com a Itália depois da Operação Mãos Limpas. O que pode acontecer é um aumento muito grande da abstenção eleitoral e uma descrença cada vez mais na política, na democracia e nas instituições representativas. Somam-se a isso as inexplicáveis manifestações em defesa do fim do regime democrático, pela volta da intervenção militar, ou o que se inventou aqui na maldita República, pela intervenção constitucional militar. Como diria o padre Quevedo, ixo non existe. Manifesta-se pelo fim das garantias constitucionais, manifesta-se pelo fim do direito de manifestação. Usa-se a liberdade de expressão para defender a restrição das liberdades, inclusive de expressão. A gente pode dizer, nossa, mas que povo doido. Mas como é que a gente pode exigir do povo uma defesa das garantias constitucionais, quando os próprios agentes que devem defender a Constituição e aplicá-la praticam diariamente resistência contra as garantias constitucionais? O movimento de defesa da democracia busca, assim, evidenciar os riscos da relativização das garantias constitucionais, patrocinada também pelos movimentos de combate à corrupção. E esses riscos vêm para a democracia e para o Estado de Direito. Esses movimentos pela democracia não são a favor da corrupção. São contra todas as formas de corrupção, inclusive as corrupções realizadas para o combate à corrupção. Mas vocês devem estar me perguntando, ainda mais nessa altura do campeonato, e por que a Constituição é importante? Por que insistir na defesa da Constituição, dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais, com um país tão bagunçado, com tanta violência, com tanto desânimo? Ainda mais com um documento praticamente destroçado pelas reformas e pelo desrespeito cotidiano? Digo a vocês que é preciso resistir. É preciso defender a Constituição contra os salvadores da pátria, porque é ela que nos protege contra os abusos dos agentes públicos e até mesmo do abuso dos particulares. A Constituição é importante para todo mundo, pois garante que os direitos ali previstos, liberdade de expressão, direitos políticos, saúde, moradia, educação, etc., 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 serão respeitados, se não voluntariamente por meio de ações judiciais ou remédios administrativos. Por vezes, a ausência de efetividade da Constituição vem pelo desconhecimento da existência desses direitos. E aí é o que o Joelson acabou de falar, está na hora de educarmos a cidadania para o sentimento constitucional. A Constituição garante que o acesso ao poder político tem que se dar mediante eleições limpas, autênticas e competitivas, e que ninguém será afastado do seu cargo público legitimamente obtido sem previsão constitucional. Né? Tá bom, péssimo exemplo, paciência. Ainda que a Constituição tenha sido eventualmente desrespeitada, isso não deve levar ao seu desprezo. Ao contrário, os efeitos nefastos do descumprimento da Constituição nos mostram a necessidade dessa resistência constitucional, uma luta pela efetividade plena dos seus dispositivos, para todos os cidadãos, quase cometi um ato falho. Defesa dos direitos e garantias de todos os cidadãos, inclusive daqueles que não merecem nem o nosso apreço, nem o nosso voto. Insisto, a saída da crise política não pode prescindir da política e nem se fundamentar em salvadores da pátria com seus discursos messiânicos. Nem, e bora falar de corda em casa de enforcado, nem de déspotas iluminados que querem refundar a República empurrando a história. É preciso defender a democracia contra as boas intenções e a moralização self-service. A soberania popular e a supremacia da Constituição são as únicas saídas possíveis e desejáveis. O resto é golpe, ainda que venha pela Liga da Justiça. Bela tchau,
Bela tchau.